Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver resolvendo de forma digital circuitos em ponte H com diodos Zener. Isso mesmo, nesse tutorial eu vou mostrar uma técnica que veio lá dos circuitos digitais e que poderá ajudar muito a resolver circuitos com diodos. Eu vou fazer isso num dos circuitos mais complicados, a ponte H. Vamos lá? Vou começar pelo circuito da figura. A pergunta é: determine a tensão entre os pontos A e B. A tensão sobre o diodo. Considere a tensão sobre o diodo conduzindo igual a 0,7 volts. Muitos vão dizer: mas essa é muito fácil, professor Bairros. A tensão é 0,7 volts. A corrente está passando no sentido da seta. E eu responderia: será? É aí que entra a técnica digital para analisar circuitos analógicos com diodos. Considerando que um diodo poderá estar em um de dois estados. Polarizado diretamente, que eu vou dizer nesse tutorial que é ligado ou on. Ou polarizado inversamente, que eu vou dizer nesse tutorial desligado ou off. Quando o diodo está ligado, on, a tensão nos seus terminais é 0,7 volts, considerando o anodo como polo positivo. Nesse tutorial, eu vou considerar a tensão sobre o diodo conduzindo igual a 0,7 volts. Não esqueça. Quando estiver desligado, a tensão no diodo deverá ser menor do que 0,7 volts. Lembrando que uma tensão negativa é menor do que 0,7 volts. Então, na técnica digital que eu estou propondo, você deverá testar a tensão no diodo nas duas condições, com o diodo desligado e depois com ele ligado. Veja, temos uma tabela verdade do diodo para circuitos analógicos. Esse professor Bairros tem cada uma que parecem duas. A sua missão é determinar qual alternativa é verdadeira. Só uma alternativa é verdadeira. E essa será a solução do circuito. Veja na prática como fazer isso, e tudo vai ficar bem claro. Olhando o circuito da figura, vou analisar considerando o diodo aberto. É bom começar dessa forma, pela primeira linha da tabela verdade. Veja como ficaria o circuito nessas condições. Note que o positivo da tensão do diodo, VD, está do lado do anodo do diodo. Nessa primeira etapa, eu deverei determinar a tensão VD sobre o diodo com o diodo aberto. Considerando o diodo aberto no circuito, fica fácil determinar VD. A corrente no diodo é zero e o circuito se resume a dois ramos totalmente independentes. Então, fica fácil calcular a corrente em cada ramo. A corrente R14, que circula por R1 e R4, é igual à tensão da fonte dividido pela soma das resistências do ramo por onde passa IR14. A corrente é igual a 2 amperes. A corrente R23, que circula por R2 e R3, é igual a 1 ampere. Agora é só calcular a tensão em cada resistência usando a lei de Ohm. A tensão na resistência R1 é 8 volts. A tensão na resistência R4 é 24 volts. A tensão na resistência R2 é 16 volts. A tensão na resistência R3 é 16 volts também. Agora vou procurar uma malha que passa pela tensão VD do diodo, a tensão que eu quero determinar, e que todas as outras tensões sejam conhecidas como a malha da figura. Vou levantar a equação no sentido horário, o sentido padrão. Mais 8 volts, estou passando do negativo para o positivo. Menos 16 volts, estou passando do positivo para o negativo. Menos VD, tudo isso é igual a zero. Isolando a tensão no diodo VD, resolvendo VD, VD é igual a menos 8 volts. Veja que a tensão no diodo é negativa. Isso equivale a dizer que o anodo está com tensão negativa. Então o diodo está aberto.
Essa é a solução verdadeira. Se você encontrou a solução verdadeira, essa é a solução do circuito. Nesse caso, VAB é igual a menos 8 volts e o diodo está aberto. E se no lugar do diodo tivesse um Zener, como no circuito da figura, qual a tensão entre os pontos AB? Agora vou usar a tabela verdade do diodo Zener. O diodo deverá ser testado como se o diodo estivesse funcionando como Zener. O positivo da tensão VZ deverá ser colocado no catodo do diodo. A tabela verdade não muda, só vou colocar o Z de Zener. O diodo Zener tem duas opções, mas uma vale por duas. Então, no final, vou ter três opções. Se VD for maior do que a tensão Zener, o diodo está ligado e funcionando como Zener, e a tensão no diodo é igual à tensão Zener. Nesse exemplo, será 6 volts. Se VD for menor ou igual a 0,7 volts, isso é, a tensão do diodo está com o positivo para o anodo, então o diodo Zener está desligado. Ele estará funcionando como diodo comum, e a tensão é igual a menos 0,7 volts ou mais 0,7 volts, trocando o positivo para o lado do anodo. Mas aqui tem uma terceira opção. Se a tensão é menor do que a tensão Zener, mas é maior do que a tensão 0,7 do diodo comum, nesse caso o diodo está aberto. E a tensão no diodo é a tensão VD do circuito com o diodo aberto. Vou começar o teste do diodo como sempre, considerando o diodo aberto e escrever a tensão VD com o positivo do lado do catodo, considerando o diodo como Zener. Agora é só analisar o circuito considerando o diodo aberto. Isso é, a corrente no diodo é igual a zero. Mesma coisa que no exercício anterior. Vou determinar as tensões em todos os componentes. Só para variar, vou calcular usando o divisor de tensão. A tensão na resistência R4 é igual à tensão da fonte vezes a resistência sobre a qual você quer medir a tensão. Tudo isso sobre a soma das resistências. A tensão sobre a resistência R4 é igual a 8,57 volts. Agora vou calcular a tensão sobre R3. A tensão é 2,14 volts. Como estou com preguiça, vou usar a malha da figura para determinar VD. Já basta. Seguindo no sentido padrão, o sentido horário, a equação fica 8,57 menos VD menos 2,14, tudo isso é igual a zero. Isolando a tensão no diodo, calculando dá 6,43 volts. Como o VD é maior do que a tensão do Zener, que é 6 volts, então o diodo está funcionando como Zener. Essa já é a resposta verdadeira. Então, a tensão no diodo é igual a 6 volts. A tensão Zener. Essa é a resposta do exercício. Você viu nesse tutorial uma técnica inovadora para analisar circuitos com diodos. Nesse tutorial, essa técnica foi aplicada a circuitos em ponte. Mas dá para aplicar essa técnica em outros circuitos com diodos também. Mas isso veremos nos próximos tutoriais. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!